Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Vamos lá. Vamos lá. Então, já nesse momento, né, o pronunciamento aqui do promotor, doutor Elvio Simões. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde à imprensa em geral, ao povo de São João Nepomuceno. E, em respeito ao princípio da publicidade, eu venho informar, nessa entrevista coletiva, algumas providências tomadas aqui pela Promotoria de Justiça no controle do patrimônio público de São João Nepomuceno, que instaurou um procedimento preparatório no dia 17 de outubro, embora já tivesse de posse de documentações da seguinte ordem. Nos anos de 2017 e 2018, foram firmados vários contratos pessoais por tempo determinado de prestação de serviços a favor do município de São João Nepomuceno. Esses contratos, assinados em 2017 e em vigor no ano de 2018, são contratos chamados temporários e no número significativo de 200 contratos, firmados pelo município e cujo objetivo é, na verdade, suprir a necessidade de serviços e de servidores públicos. Não obstante isso, a promotoria está entendendo que estes contratos não estão pautados no princípio da legalidade. Esses contratos se destinam, na verdade, a suprir necessidades de serviço em funções que, na verdade, são de caráter efetivo, ou seja, funções para as quais deve-se abrir edital para a realização de concurso público, o que, obviamente, traz um considerável prejuízo às demais pessoas que almejam ter acesso aos cargos públicos através do instrumento democrático que é a realização de concurso público. Estes cargos, estes contratos, obviamente, geram despesas para o município. Despesas na ordem de R$200 mil mês. Entende, então, esta Promotoria de Justiça que este erro administrativo deve ser imediatamente corrigido com a rescisão destes contratos, pois aqui em São João existe atualmente, neste mês de outubro de 2018, 200 funcionários que não se enquadram exatamente na perspectiva dos cargos efetivos, não se enquadram nos chamados cargos comissionados, e, não obstante isso, são contratados pelo município. Um regime jurídico que não tem paradigma. Essa situação não é legal, essa situação gera despesas e essa situação não guarda correspondência com a lei específica que cuida da chamada contratação temporária, porque o que determina a lei de contratação temporária é exatamente a excepcionalidade, a temporalidade, um tempo fixo para a prestação eventual de serviços, e não um caráter definitivo. Portanto, esta promotoria está expedindo uma recomendação, cujo número é 2, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no seguinte teor: o órgão do Ministério Público, com fundamento na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, atendendo ao que consta de resposta ao ofício 84 de 2018, que foi expedido pela Promotoria de Justiça, informações que foram prestadas pelo ilustríssimo senhor secretário municipal de administração, no sentido de que o município de São João Nepomuceno possui 196 funcionários ou pessoas contratadas para execução de serviços pessoais de execução temporária para atender excepcional interesse público, contratos assinados ou prorrogados em 2018, resolve expedir a presente recomendação, com o adendo que, atualmente, o Ministério Público detectou 200 contratos e não 196, como informados pelo secretário municipal de administração. Número 1. Considerando que o artigo 37.2 da Constituição Federal estabelece como regra geral que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas apenas as nomeações para cargos de comissão,
declarados de livre nomeação e exoneração. 2. Considerando que o artigo 37(9) da Constituição Federal prevê que a lei estabelece os casos de contratação temporária por prazo determinado para atender a necessidade excepcional de serviço público, considerando a Lei Federal número 8745, de 9 de dezembro de 93, que dispõe sobre essa contratação por prazo determinado, considerando que os casos de necessidade temporária e excepcional de interesse público encontram-se taxativamente previstos no artigo 2º da Lei Federal 8745, de 1993, considerando que os contratos em poder do Ministério Público celebrados e com vigência no ano de 2018 no município de São João Nepomuceno não se enquadram em nenhuma das situações previstas na Lei Federal 8745, de dezembro de 93, considerando que as contratações em vigência se destinam a alocar pessoal contratado em funções ou cargos de natureza efetiva, cujo provimento deve ser precedido de concurso público segundo o regramento constitucional, considerando que a Lei Municipal número 1861, de 25 de março de 1996, prevê a contratação temporária apenas e exclusivamente nos casos por ela estabelecidos, inclusive para a contratação de pessoal, desde que haja a tramitação de um processo para a realização de concurso público, e enquanto isto não se efetiva, aí sim a contratação temporária seria possível, considerando que a Lei Municipal número 1861, de 25 de março de 96, determina que essas contratações serão feitas por tempo estritamente necessário em função daquelas situações previstas, e considerando que as contratações realizadas pelo município não se enquadram na nova Lei 13.427, de 31 de março de 2017, a chamada Lei de Terceirização, assinada pelo presidente Michel Temer, que dispõe sobre o trabalho temporário prestado por empresas de trabalho temporário, e ainda considerando que o Supremo Tribunal Federal, em 30 de agosto de 2018, ao julgar a ação de descumprimento de preceito fundamental número 324, determinou que é lícita a terceirização, porém, quando haja contratação de pessoas jurídicas que realizem o serviço temporário, o que não é o caso do município de São João Nepomuceno, onde a execução do serviço é feita por pessoas físicas diretamente contratadas, considerando que as referidas contratações feitas pelo município nos anos de 2017 e 2018 geram despesas para o município e violam o princípio da acessibilidade igualitária aos cargos públicos, considerando que o Conselho Nacional do Ministério Público prevê como instrumento de atuação dos promotores a expedição de resolução, recomenda esta Promotoria de Defesa do Patrimônio Público ao Prefeito Municipal de São João Nepomuceno a imediata correção dos erros administrativos apontados nesta recomendação e que tome iniciativa para a rescisão de todos os contratos administrativos temporários de execução de serviços pessoais celebrados por excepcional interesse público e que estejam em vigor no ano de 2018. Recomenda que a administração municipal se abstenha de realizar novos contratos administrativos temporários que não estejam em estrita observância com a Lei Municipal 1861, de 25 de março de 96, e Lei Federal 8745, de 9 de dezembro de 93. Fixa o prazo de 60 dias improrrogáveis para informações à primeira Promotoria de Justiça sobre as providências efetivadas pelo chefe de Poder Executivo. Dê-se publicidade à presente recomendação, conforme determina o artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, a partir deste momento, eu sugiro à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, a rescisão dos contratos e que estabeleça a forma de recrutamento, seja através da lei de terceirização, ou seja, através da rescisão dos contratos atualmente em vigor, que parecem ilícitos a esta Promotoria de Justiça, embora uma prática equivocada e que se prolonga no tempo em São João Nepomuceno. Porém, a partir dessa presente data, quer e deseja essa Promotoria de Justiça que os cargos e funções públicas na cidade sejam providos através do respectivo concurso público, que é a forma igualitária e democrática de acesso a todos os cidadãos, sem contar a realização de despesas que não estão com fundamento em lei municipal. É esta, então, portanto, o objeto da nossa reunião, desta entrevista coletiva com os senhores jornalistas, para dar ciência dessas providências tomadas no campo da promotoria ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. E espero
atenda e corrija imediatamente essa gravíssima irregularidade aqui encontrada pela promotoria. Comentar a pergunta do Emerson de Paula, Transamérica. A realização do concurso é um instrumento indispensável. Nós sabemos também que em 2017, o presidente Michel Temer assinou uma lei importantíssima, que é a chamada Lei da Terceirização ou da Precarização. Essa lei tem o número 13.429 e ela é de março de 2017. Essa lei permite, sim, a contratação temporária no chamado função meio da administração. Então, é possível realizar a contratação, porém, esta lei especifica que essas contratações não são pessoais, feitas às pessoas físicas. Uma empresa de contratação temporária assume os seus funcionários, assume os seus encargos sociais e trabalhistas, e aí sim ela poderá ser contratada pela administração. Porém, a forma como está se dando essas contratações em São João Nepomuceno está totalmente superada, totalmente equivocada. E nós desejamos a correção imediata desses equívocos. O repórter Írio Henriques falando, uma pergunta. Esses contratos, total de 190... 206 informados, porém 200 já levantados. 200 levantados. Eles são só dessa administração ou inclui administrações anteriores? Esses contratos todos foram firmados no ano de 2017 e ano de 2018 e prorrogados pelo atual prefeito. Portanto, assinados todos esses contratos e prorrogados todos esses contratos pela atual administração. Luiz Carlos Dutra. O senhor fala de contratações para cargos fixos, do qual incidiria o concurso. Alguns setores, como principalmente o da educação, se utilizam de processos seletivos, mesmo que temporário. Esse tipo de contratação é alvo dessa colocação do senhor, ou essa contratação está validada? A contratação está validada, porque no ano de 2018, nós sabemos que foi publicado um edital 01/2018, que foi questionado em juízo, ele foi anulado, foi substituído pelo edital 02/2018, cujo objetivo é a contratação de professores, de pessoal para a área de educação, concurso esse, processo seletivo simplificado, feito com base legal, portanto validado, homologado e que não tem questionamento por parte da promotoria. Nosso questionamento é exatamente as contratações diretas, feitas pelo município, sem processo seletivo, sem publicação de edital e que nós desejamos que sejam rescindidas imediatamente. Eu vou passar a minha vez, porque a pergunta já foi respondida, foi feita pelo colega aqui, Írio Henriques. São todas as contratações provisórias desta atual administração. Todas as contratações a que eu me referi, repetindo, foram assinadas no ano de 2017, estão em vigor no ano de 2018, ou foram assinadas no ano de 2017, contratos foram vencidos, mas foram prorrogados. Portanto, no mês de outubro de 2018, estão em vigor 200 contratos administrativos temporários assinados pela atual administração e que entendemos que não guardam parâmetros de legalidade, devem ser rescindidos. Írio, posso fazer mais uma? Esta ação é uma ação direta do Ministério Público ou foi alguma denúncia de algum cidadão ou alguma instituição? A ação é direta do Ministério Público. Eu instaurei de ofício um procedimento preparatório, sem denúncia de quem quer seja, sem formalização de denúncia, apenas por tomar conhecimento da situação dessas contratações, principalmente, por exemplo, envolvendo alguns órgãos da administração municipal, inclusive a ABEM, que é um órgão significativo no município, casos como o CRAS, o CREAS, que são casos significativos, né? E a própria prefeitura, obviamente. Da maneira que a instauração desse procedimento é de ofício, não se encontra judicializada nenhuma medida, eu estou tentando resolver administrativamente, portanto, isso está interno ao Ministério Público. A tentativa de estabelecer um diálogo com Sua Excelência, o prefeito municipal, indagando e questionando e mostrando a possível ilegalidade e a inviabilidade da manutenção desses contratos, principalmente em virtude da despesa pública, sem realização de concurso. Continua aqui o repórter Cadu Fontana, direto do Fórum Desembargador Ananias Varela de Azevedo. Essa batina aqui, aliás, o depoimento, né, o coletivo de imprensa do promotor de justiça de São João Nepomuceno, doutor Elvio Soares Vidal.
remarca se essa... Você que perdeu, Luiz Carlos Dutra está perguntando se a medida é extensiva a outros municípios. Nesse procedimento, eu estou cuidando apenas de São João e Nepomuceno, mas qualquer informação que me chegar às mãos a respeito de contratações feitas pelos outros 2 municípios, Rochedo ou Descoberto, serão investigadas, apuradas e as providências, tal como essa, serão tomadas, né? Obviamente que o maior volume de informações, o maior vulto de informações e de contratações se refere ao nosso município e eu já estou agindo. As demais informações eu vou checar pessoalmente e tomarei as mesmas medidas aqui tomadas pelo princípio de igualdade. Só um instantinho. Podia dar uma... Não, só um lugar aqui. Tá. Eu vou fazer só mais uma pergunta, o repórter Ilho Henriques falando. O senhor falou desse acerto imediato, nesse desligamento imediato, né? Existe a possibilidade de um termo de ajustamento até que se venha o concurso, para evitar que todas essas famílias, né, fiquem desempregadas? Pois então, sim. Para que não haja, talvez uma das alegações é o prejuízo da prestação de serviço público, né? São 2 pontos aí bem sensíveis, né? O lado da prestação do serviço público e o lado da despesa sem fundamento legal, que são difíceis de equilibrar. Daí porque, no meu expediente, eu estou concedendo ao prefeito municipal prazo de 60 dias para rescindir todos esses contratos. E, agora de imediato, Sua Excelência terá a oportunidade de procurar mecanismos para abertura de edital para prover isso de acordo com a lei. De maneira que eu estou sensível a isso, eu sei que é um problema profundo, de repercussões sociais e econômicas no município, mas a minha função aqui como promotor de justiça é averiguar a correspondência ao princípio da legalidade. Não havendo, os contratos têm que ser rescindidos. Aqueles que foram contratados dessa forma estão numa situação de limbo e vão ter que deixar de prestar esses serviços no prazo de 60 dias. Daí porque eu estou concedendo esse prazo de 60 dias ao prefeito, a fim de que ele efetive essas medidas aqui exigidas pela Promotoria de Justiça. É o máximo que pode ser feito, porque o que está em jogo aqui não é o lado da prestação do serviço, mas eminentemente a despesa pública e o princípio da publicidade, da acessibilidade universal a todos aos concursos. Doutor, talvez eu não tenha entendido, foi um motivo, doutor Eli. Eu fiz a pergunta e possivelmente não tenha entendido. Se a Promotoria de Justiça vai pedir, junto ao Executivo Municipal, a realização imediata de um concurso público, tendo em vista que já houve problemas na contratação de professores esse ano, com o edital cancelado, né, e a recomendação do próprio TCE de realização de concurso público para a educação. Né? Essa promotoria vai pedir um concurso público o mais breve possível aqui no município? Talvez eu não tenha entendido. Não, a resposta é não é função da promotoria exigir o concurso público. Eu quero é corrigir a ilegalidade. A minha determinação, a minha solicitação, o meu pleito é a rescisão dos contratos. Sendo necessário o provimento destes cargos, o prefeito pode e deve, ele próprio, tomar a iniciativa de lançar o edital e fazer o provimento. Mas o meu pleito é a correção da ilegalidade encontrada. A realização do concurso cabe ao município, se assim entender. Daí porque foi concedido o prazo, não foi feito termo de ajustamento de conduta, eu fiz a recomendação, aguardo o prazo final, não tomadas as providências, eu imediatamente vou tomar outras providências no campo judicial. Essa é a função da promotoria. Portanto, respondendo, o objetivo é a rescisão dos contratos. Se o município tiver a necessidade do provimento destes cargos, que faça o seu respectivo concurso. Mas essa é uma atribuição do prefeito, do município, e não da promotoria. Doutor Leão, você disse que tomou essas medidas iniciais de ofício. Poderia a Câmara de Vereadores de São João Nepomuceno ter levantado essa questão e ter apurado e também tomado um trabalho em conjunto com a promotoria para que essas situações não prevalecessem e elas fossem, desde o início, reagrupadas com a promoção de concurso público e questionamento do Executivo? Obviamente que a Câmara Municipal tem a função de fiscalização do Executivo. Aqui, eu não, desses 2 anos, retroagindo esse retrato desses contratos, eu não visualizei nenhuma medida tomada, providência exigida ou fiscalizatória por parte da Câmara. O que não é
de maneira alguma parte de qualquer crítica minha, eu acho apenas que, cabendo a ela tomar as iniciativas, não foram tomadas, a promotoria tomou a iniciativa. Daí porque eu acho que existe um intercâmbio de informações aqui. Se não tivesse informado, deveria ter se informado. Como não foi feita a providência, a promotoria tomou a providência cabível, independente da providência que possa ser tomada pela Câmara Municipal, a quem cabe, principalmente, a fiscalização e o controle do Poder Executivo. De forma que, sim, era possível ter tomado providências, não cabe a mim julgar se não foram feitas, e a promotoria faz uma atuação autônoma em relação a essa fiscalização. Só para eu entender também uma questão que para mim não me ficou muito fechada, o senhor fala na contratação de pessoas físicas. Hoje a gente percebe muito no setor público a existência da pessoa jurídica, até mesmo por forma de prestação de serviço, e é uma forma também, talvez, de burlar-se um pouco essa necessidade de contratação. Há uma investigação nesse sentido também, de que não se troque 6 por meia dúzia, né? Porque muitos podem se utilizar da prestação de serviço e burlar a questão da contratação. Esse é um problema bastante sensível, mas nós temos que ver que a legislação também é muito mutante. Se até 31 de março de 2017 isso não era possível, em 31 de março de 2017 houve a edição de uma lei, a chamada Lei da Terceirização ou da Precarização. O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre ela, admitindo a validade, de forma que é uma realidade nova, validada pelo Supremo Tribunal Federal, e que vai implicar na possibilidade de todos os poderes, seja no campo federal, no estadual ou no municipal, contratarem empresas de prestação de serviços temporários. Ou seja, uma outra realidade. Aqui em São João, a realidade que está sendo observada é que as contratações foram pessoais, e essas contratações não são possíveis, não são legais. De março de 2017 para cá, é possível que os municípios, seja a União, seja os municípios, ou qualquer órgão federado, faça a contratação de empresa, mas com a transferência dos riscos e dos custos para a empresa. Portanto, custos sociais, trabalhistas e tributários a cargo das empresas. Da forma como está feito aqui, inclusive eu andei averiguando os contratos, não há uma especificação quem é que arca com os custos sociais e tributários. Não há uma especificação. Quero crer eu que é o próprio município. Então, essa lei da precarização ou da terceirização, ela veio exatamente para cobrir essa lacuna, a fim de que se crie, quem quer que seja empresariado, crie a sua empresa e faça a contratação desse serviço para o município. Mas essa é uma realidade que não temos ainda em São João Nepomuceno. Então, da forma como está feita aqui, contratação direta, por prazo determinado, sem fundamento nada. Continua aqui o doutor Elvio Simões com seus esclarecimentos. Mais alguma pergunta? Pois é, o repórter Cadu Fontana, aqui direto do Fórum, desembargador Anísio Varela de Azevedo. E continuam os esclarecimentos do doutor Elvio. A gente encerra a nossa participação por aqui, nessa transmissão ao vivo. Toda a cobertura em www.reportercadufontana.com e também no Facebook Show de Bola que você assiste nesse momento. Até lá.